Será que a filosofia é inútil? Vamos falar mais sobre esse assunto, então clique em curtir, se inscreva e vamos embora! O primeiro ponto dessa discussão, se a filosofia é ou não é inútil, é que a partir do momento em que nós estamos discutindo isso, nós já estamos filosofando. O segundo ponto é que a discussão acerca da utilidade também é uma discussão filosófica. Uma das discussões que existem dentro da ética é sobre o utilitarismo e a deontologia. A ética utilitarista pensa que a melhor forma das ações humanas serem realizadas é conforme a utilidade. Já a ética deontológica parte do princípio de que existem determinadas ideias, determinados conceitos que eles nunca podem ser abandonados, que eles são universais. Por exemplo, vamos falar em pena de morte. Você tem um assassino em série que cometeu diversas mortes. Então, matá-lo vai ser um grande bem para a sociedade. Isso é um ponto de vista utilitário. Já, por outro lado, vamos pegar um princípio deontológico de que matar é errado em qualquer circunstância. Então, é errado matar esse assassino em série. Então, essa discussão sobre utilidade, ela é algo também que é pertencente à filosofia. Mas de onde vem essa sensação de que a filosofia é algo inútil? A filosofia ao longo da história, a principal das formas de pensamento. Isaac Newton, por exemplo, ele nunca se considerou matemático, ele nunca se considerou físico, ele se considerava filósofo, porque na época dele, você ter algum tipo de pensamento, de discussão, de debate intelectual, você automaticamente está falando em filosofar. Só que ao longo do tempo, você começou a ter a divisão das ciências, juntamente com a divisão do trabalho. A botânica se tornou uma ciência, a física se tornou uma ciência, a matemática, a linguística e por aí vai. Então, todos esses campos que eram pertencentes à filosofia começaram a se separar dela e tomarem rumos próprios. Uma das ciências que mais causaram esse tipo de choque dentro da filosofia foi a psicologia, porque antes da psicologia se tornar uma ciência empírica, você tinha a filosofia debatendo como o ser humano aprende, como o ser humano pensa, como que o ser humano pode chegar a determinadas conclusões, mas como você teve pensadores como Brentano, como Freud, como Carl Stumpf, como Piaget, Vygotsky, começaram justamente a discutir na psicologia esses debates, esses temas que pertenciam à filosofia, você teve mais um esvaziamento da filosofia. Da mesma forma, a matemática. O pensamento lógico, o cálculo, sempre fez parte da filosofia, mas chegou um determinado momento em que isso foi se separando. Então, a filosofia ela foi se esvaziando ao longo do tempo, a partir do momento em que diversas formas de pensar se separaram dela. Então, no século XX, justamente começou a ter essa ideia de que a filosofia ela é inútil, que no máximo ela seria uma curiosidade histórica. Uma das coisas que se pensam também quando se fala em filosofia, uma discussão que existe nós estudamos filosofia ou nós estudamos história da filosofia? A gente está realmente tendo um pensamento filosófico nos tempos atuais, e isso quando a gente fala até mesmo em escola, em educação, quando fala, por exemplo, em exames como o Enem, ou será que nós temos apenas a história da filosofia? A gente vai discutir que a filosofia começou com Tales de Mileto, e tiveram os pré-socráticos, os socráticos, depois a filosofia medieval, Descartes, etc. Então, esse é um tema que surge justamente porque há esse vazio da filosofia nos tempos atuais, em que ela justamente perdeu muito espaço. Mas será que a filosofia não oferece mais nada para a humanidade nos tempos atuais?
Se eu fosse dar um palpite, seria que sim. Vamos pensar na pandemia de Covid-19. Ela trouxe à tona diversas discussões que são plenamente filosóficas. Uma dessas discussões é com relação a qual é a forma de tratamento, qual é a verdade dentro do tratamento, qual é a forma de você curar a Covid. Seria você tomando remédios para os sintomas? Seria você tomando cloroquina? Seria através de vacinas? O debate da busca da verdade é algo extremamente filosófico. Então, quando a gente fala nesse período de pandemia, a gente estava justamente falando sobre a busca por uma verdade. Qual é a verdade nessa situação? Qual é a verdade para se combater esse problema de saúde? São remédios? São vacinas? Comer bife de fígado para ter vitamina D no corpo? Qual era a verdade? Uma outra discussão também filosófica dentro desse contexto é quando a gente fala sobre qual é a forma do ser humano agir. Como o ser humano deveria agir no período de pandemia? A gente teve uma discussão que era, por um ponto de vista de saúde, as pessoas deveriam ficar dentro de casa para evitar a proliferação do vírus. Por outro lado, você tinha um argumento de que as pessoas tinham que sair para trabalhar, porque se não trabalhasse, você poderia gerar um problema econômico que fosse até mesmo pior do que a doença. Então, qual desses dois lados prevalece? Qual é a melhor forma do ser humano agir para você ter o menor dos males possíveis? Então, essa também é uma discussão sobre ética. A ética é a discussão sobre a ação humana. Então, a filosofia está presente dentro disso tudo, mesmo que quem discuta não saiba que está discutindo filosofia. Outro ponto que começa a surgir atualmente e que vai provocar, já provoca, mas se provocar ainda mais discussões, é com relação ao uso de inteligência artificial. A inteligência artificial cada vez mais vai se tornar capaz de reproduzir elementos como vídeos, fotografias, voz, e isso vai impactar diretamente na busca pela verdade. Imagine que a inteligência artificial seja capaz de produzir vídeos ou imagens e vozes extremamente fidedignas. Imagina isso no contexto de um tribunal. Você tem uma foto ou um vídeo que mostre uma pessoa dando um tiro na outra. Havendo a inteligência artificial, vai ser altamente questionável se esse vídeo é real ou não, se ele vai ter um valor ou não para prender um possível assassino. Então, essa discussão do que é a verdade, que é uma discussão filosófica, tende a se tornar bem forte ao longo dos próximos anos por causa da inteligência artificial. Então, a gente vai ter a filosofia presente, a gente vai ter discussões inerentes à filosofia, como a gente já vem tendo desde os primórdios da humanidade, mesmo que as pessoas que estejam participando dessa discussão não saibam que estão, no fundo, discutindo filosofia. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.